paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor às famílias, a paz do Senhor a todos. Glórias a Deus, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós já vamos falar com Deus, amém? Então feche os olhinhos. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estar na tua presença. Te pedimos sabedoria, Senhor, para aprender a Tua palavra, também que nos ajude a obedecer, a guardar a Tua palavra no nosso coração. Pedimos também a Tua bênção para todos os Teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Hoje a nossa lição é a lição 11. Pedro e Cornélio é o título da nossa lição. E os textos de referência se encontram aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos do 1 ao 48. Texto do dia. Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Ou seja, nosso versículo está falando que Deus, Ele não escolhe um tipo de pessoa. Ele ama a todos igualmente, independente do país, da cor, da condição financeira, se é rico ou se é pobre. Amém? O nosso, resumindo, diz, confirma aí, Deus ama a todas as pessoas, porém Ele se agrada daqueles que o temem e faz o que é bom. Texto do dia. Vamos memorizar o nosso versículo. Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Vamos repetir? Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Atos, capítulo 10, versículo 34. Na lição de hoje, nós vamos conhecer a história de Cornélio. Cornélio morava na cidade de Cesareia e era um homem muito importante. Ele era oficial do exército romano. Ele também era um homem de fé e de oração. Ele amava Deus, adorava Deus, ele e sua família. Também era um homem muito bom. Ele sempre ajudava os mais necessitados, sempre ajudava os pobres. Um dia, lá para as 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu um anjo. Que maravilha, né? No início, ele até teve um pouquinho de medo, mas logo perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Cornélio, Deus aceitou suas orações e o bem que você tem feito aos pobres. Agora Ele quer que você mande homens até a cidade de Jope para buscarem Pedro. Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, e ele mora na beira da praia. Logo que o anjo foi embora, Cornélio obedeceu. Já chamou 2 homens, 2 criados, da sua casa, um soldado da guarda pessoal, contou tudo o que havia acontecido e mandou
e os mandou a Jope para que fossem buscar Pedro. Aleluia. Bom, os homens já estavam quase chegando aí onde estava Pedro. Já era meio-dia e Pedro estava com muita fome. Enquanto as pessoas, responsáveis estavam preparando o almoço, Pedro subiu no terraço para orar. E enquanto ele estava orando, crianças, ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto e viu um lençol descer. O lençol estava amarrado pelas 4 pontas e dentro do lençol, que chegou até o chão, tinha vários animais. Tinha de 4 patas, tinha répteis, tinha feras, aves do céu, tinha vários animais. E aí Pedro escutou uma voz: Pedro, levante, mate e coma. Pedro falou: de jeito nenhum, eu nunca comi coisas assim puras em toda a minha vida, E aí a voz falou de novo: não chame de impuro aquilo que Deus purificou, Pedro, crianças, falou que nunca tinha comido porque nas leis judaicas, alguns bichos não poderiam ser consumidos, não poderia comer, porque eram considerados impuros, Isso na lei dos judeus, certo? Essa visão se repetiu ainda umas 3 vezes e depois esse lençol voltou para o céu. Pedro ficou assim um pouco desconfiado, Ficou confuso. Enquanto isso, chegaram os homens lá de Jope procurando Pedro, Enquanto eles estavam conversando com Simão à procura de Pedro, o Espírito Santo já estava dizendo: olha, Pedro, vai chegar homens aí te procurando e você vai com eles, tá? E Pedro já sabia, já desceu, já foi atender os homens, E os homens já explicaram para ele o que eles tinham ido fazer lá, Que tinham ido buscar ele, tudo. E nesse dia os homens dormiram, No dia seguinte, eles foram para Cesareia. Pedro, os homens que vieram buscá-lo e outros cristãos foram todos para Cesareia. Chegando lá, Cornélio logo quis cumprimentar Pedro, foi logo se ajoelhando, E Pedro pediu para que ele levantasse, por quê? Porque ele era um homem igual a ele. E a gente, criança, só deve adorar mesmo somente a Deus, se encurvar, se ajoelhar perante o nosso Deus vivo. Amém? Pedro disse para Cornélio que não era muito bom que um judeu como ele entrasse ou tivesse contato com um estrangeiro. Cornélio, criança, não era judeu, E as pessoas achavam que a salvação era só para os judeus, mas não é. Isso é o que significava lá a visão que Pedro teve com todos aqueles animais que ele dizia que era impuro, mas a voz falou que não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Então ele estava falando dessas pessoas que não eram judeus, que eram considerados impuros, que achavam que não tinham salvação, Então Pedro agora estava entendendo o que Deus quis mostrar para ele, que Cornélio, mesmo não sendo judeu, Deus o amava. Então Cornélio contou para Pedro a visão que ele teve, Que o anjo falou, que era para chamar a Pedro, para Pedro explicar algumas coisas para ele, e Pedro começou a falar. Então Pedro falou, do plano de Deus, que era de mandar o Senhor Jesus para salvar a todos, e que Jesus andou aqui na terra fazendo bem,
ele veio lá do céu e começou a fazer o bem, curava as pessoas, falava do reino de Deus, libertava as pessoas de várias coisas, de demônios, ressuscitou, né? Mas aí crucificaram ele. Mas fazia parte do plano da salvação, né? Ele foi crucificado. Mas Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e tudo isso ele contando para Cornélio. E aí depois ele ficou com a gente, ficou um pouco conosco, né? Depois ele nos disse o que tinha que fazer. Ele deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Jesus, né? E depois subiu para o céu, mas prometeu voltar de novo para nos levar para morar com ele. E tudo isso ele contando para Cornélio. E sabe, crianças, Cornélio estava com a família e vários amigos também que acreditavam no Senhor Jesus, que adoravam a Deus. Que maravilha! Enquanto Pedro estava contando o plano da salvação para Cornélio, o Espírito Santo, Deus batizou eles com o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas. E aí os judeus que tinham ido junto com Pedro começaram a ficar admirados, assim, pensando: nossa, eles nem são judeus e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles achavam, crianças, que só os judeus poderiam ser batizados, mas os judeus, né, começaram a perceber que Deus ama a todos e a salvação é para todos. Aleluia! E aí Pedro deu instrução: olha, vocês devem ser também batizados nas águas. Amém? Glórias a Deus. Então Pedro deu ordens para que Cornélio e sua família fossem batizados e ficou lá um tempo com eles. Aleluia. Crianças, hoje, na lição de hoje, nós aprendemos que Deus não faz acepção ou não escolhe pessoas, nem por raça, nem por cor, nem por país, nem por nação, nem por tribo. Não, Ele ama a todos. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Logo, todos são importantes para Deus. E agora Ele espera que eu e você, nós que amemos todas essas pessoas e também apresente a elas o plano da salvação. Então a ordem dele é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia! Então, crianças, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, vamos contar para o mundo que Jesus é o Salvador. Amém? E assim, nós finalizamos a nossa lição de hoje. Amém? Que Deus os abençoe.